Ah, vejo que voltou, sempre buscando por uma nova história, não é mesmo? Pois bem, escute com atenção, pois esta é uma história de escolhas. De um homem conhecido apenas como Corvo, um oportunista, um sobrevivente. Mas, acima de tudo, um homem que caminhava na linha tênua entre o certo e o errado. A cidade era Baldur's Gate, um labirinto de oportunidades e armadilhas. E foi lá que Corvo encontrou o seu destino. Naquela noite, ele recebeu um trabalho simples: infiltrar-se na mansão de um colecionador excêntrico e roubar um artefato de grande valor. Ouro fácil, disseram. Um golpe rápido, sem riscos. Mas Corvo sabia que toda promessa de simplicidade escondia algo mais. Das sombras de um telhado, ele observava a mansão. Ladrilhos de marfim refletiam a luz fria da lua. As janelas, como olhos vazios, ocultavam segredos. Ele podia sentir o peso da noite, um presságio invisível no ar. Mas o ouro falava mais alto que a consciência. Então ele avançou. A penumbra preenchia os corredores da mansão. Corvo se movia como um sussurro entre as sombras, cada passo calculado, cada respiração controlada. O artefato estava ali, ao seu alcance. Mas algo não estava certo. O ar estava denso, impregnado com um cheiro acre de ferro. Corvo sabia, antes mesmo de ver. No chão, uma poça escura se espalhava sob um corpo inerte. Talor Norelan, o dono da mansão, jazia morto. Os olhos afiados de Corvo vasculharam o cômodo. Ao lado do corpo, uma carta selada. Um símbolo estranho marcado no lacre. Ele pegou a carta. Um roubo se transformava em um crime. E agora, um mistério. A cidade nunca dorme, e tampouco os que nela caçam. Corvo sentia os olhares em suas costas, enquanto atravessava becos sombrios e vielas imundas. Guardas faziam perguntas, informantes sussurravam avisos. Cada pista revelava mais do que ele queria saber. O artefato não era apenas valioso, ele era um símbolo, um sinal de algo muito maior e muito mais sombrio. Algo que movia peças invisíveis no tabuleiro de Baldur's Gate. Largue isso enquanto pode, disseram. Mas Corvo já estava envolvido demais. A escuridão dentro de um templo abandonado era densa como um pesadelo. Corvo observava das sombras, seu olhar fixo na cena diante dele. Encapuzados, reunidos ao redor de um altar, murmuravam palavras proibidas. E ali, no centro, o artefato que ele roubara. Talor Norelan não fora uma vítima. Ele fora um dos algozes. O culto ao qual servia preparava algo terrível, algo que não deveria ser despertado. Corvo tinha uma escolha. Poderia fugir, vender a informação e se tornar um homem rico. Ou poderia impedir o ritual e arriscar tudo. Os dedos dele apertaram a carta que ainda carregava. Seu coração batia como tambores de guerra. E então ele decidiu. Mas o que ele fez? Bem, isso depende de quem conta a história. Curioso para saber o que aconteceu com Corvo, não é? Ele também se perguntava se havia tomado a decisão certa. Mas, como sempre, as respostas não viriam com facilidade. Ainda naquela noite, Corvo se esgueirou para fora do templo abandonado, sentindo o peso do conhecimento recém-adquirido. O culto, os encapuzados e o artefato que ele jamais deveria ter tocado. Algo despertava nas entranhas de Baldur's Gate, algo sombrio. As ruas estavam vazias, mas Corvo conhecia bem a ilusão da segurança. Sombras se moviam entre os becos. O som de botas ecoava entre as vielas. Ele não estava mais caçando. Ele era a presa. Ele sabia o que fazer. Para sobreviver, precisava de respostas. E para obter respostas, deveria encontrar alguém disposto a falar. A Taverna do Dragão Partilhado era o tipo de lugar onde segredos eram negociados como moedas. O ar carregado de fumaça e cerveja barata escondia conversas sussurradas e olhares desconfiados.
Corvo entrou sem pressa, mas cada passo era calculado. Ele avistou seu contato, Lyrian Mãos Leves, uma informante que sabia mais do que deveria e cobrava um preço alto por isso. Sentada em um canto escuro, ela o observava com um meio sorriso, os dedos tamborilando sobre a mesa. Você andou brincando com gente perigosa, Corvo. Ele deslizou a carta selada sobre a mesa. O olhar de Lyrian endureceu. Ela reconheceu o símbolo. Isso não é um jogo, ladrão. Eles estão te caçando e se você não desaparecer logo, estará morto antes do amanhecer. Corvo não recuou. Preciso saber quem está por trás disso. Lyrian suspirou e se inclinou para a frente. Então, escute bem, porque talvez essa seja a última história que você ouvirá. A informação era fragmentada, mas clara. O culto não era um simples grupo de fanáticos. Eles estavam ligados a algo maior, algo que se movia nas sombras da cidade há anos. O artefato era uma chave para um ritual que nunca deveria ser concluído. Lyrian não sabia tudo, mas sabia o suficiente para alertá-lo. Se você quer mesmo cavar fundo, há um homem que pode te ajudar, o Arquimago de Velas Negras, mas ele não é fácil de encontrar, nem de convencer. Mas Corvo já havia escolhido seu caminho. Ao sair da taverna, ele sentiu o frio cortante da noite em sua pele. Um aviso. O perigo estava perto. Ali, na esquina, um vulto o observava. Quando seus olhos se encontraram, a figura desapareceu. Mas Corvo sabia. A caça havia começado. E o que você faria, viajante? Correria ou seguiria adiante rumo ao desconhecido? Pois Corvo escolheu o caminho mais perigoso. Corvo, apesar dos avisos, seguiu adiante. Um homem que não se rende ao medo, mas também um homem que desconhece os limites do perigo. Ao deixar a taverna, ele sabia que cada passo poderia ser seu último. O vulto que o espreitava não era um simples curioso, era um aviso. E quando Corvo voltou a olhar, ele não estava mais sozinho. Um punhal brilhou sob a luz da lua, reflexos de olhos frios. A emboscada estava armada. A escuridão era sua aliada, mas também sua maldição. Corvo se moveu rápido, desviando para um dos becos laterais, o coração disparado. Passos o seguiam, incansáveis. Uma perseguição nas entranhas de Baldur's Gate. Ele girou, a adaga em punho. O primeiro agressor veio rápido, mas Corvo era mais veloz. Um golpe, um grito abafado. O segundo homem hesitou. Tempo suficiente para Corvo desaparecer nas sombras. A noite ainda lhe pertencia. Por enquanto, ele sabia o que precisava fazer. O Arquimago de Velas Negras era sua única esperança de entender o que estava acontecendo. E a jornada o levaria até um santuário profano, escondido sob as ruínas de um antigo templo. Com passos silenciosos, ele adentrou as ruínas. As paredes desgastadas sussurravam histórias esquecidas. O ar era denso, impregnado com um cheiro de incenso e decadência. E ali, no centro, envolto por velas tremeluzentes, estava ele, o Arquimago. Os olhos da figura eram abismos insondáveis. Ele sorriu ao ver Corvo, como se já esperasse sua chegada. Você veio buscar respostas, mas estará pronto para ouvi-las? Respostas podem ser mais perigosas que perguntas, mas Corvo escolheu escutá-las. E você? Seguiria o mesmo caminho? O que Corvo descobriu naquele santuário profano não foi apenas um fragmento da verdade. Foi um vislumbre do horror que se erguia nas entranhas de Baldur's Gate. O Arquimago de Velas Negras lhe revelou o pior. Um ritual estava em andamento. Um sacrifício seria feito sob a luz de uma lua oculta, e o sangue derramado abriria um portal para algo que jamais deveria pisar neste mundo. E Corvo? Corvo agora tinha uma escolha: fugir e se salvar, ou interferir e encarar a ira do culto.
A noite sussurrava segredos ao vento enquanto o corvo se esgueirava pelas vielas. Seus passos eram silenciosos, sua respiração controlada. Ele sabia onde o culto se reunia, um armazém abandonado perto do cais, onde sombras se moviam como serpentes famintas. Com um toque ágil, ele se lançou para dentro de uma janela quebrada, oculto na escuridão. E ali, ele viu robes escarlates, máscaras sem rosto. No centro, um altar de pedra enegrecida e sobre ele, uma jovem acorrentada. O sacrifício. Era agora ou nunca. Corvo se moveu como uma lâmina cortando a noite. Sua adaga encontrou o primeiro cultista antes que o grito pudesse escapar. O segundo girou, mas Corvo já estava sobre ele. O sangue tingiu o chão. O caos irrompeu. O líder do culto ergueu os braços, sussurrando palavras proibidas. O ar tremeluziu. As velas piscaram. Algo do outro lado estava respondendo. E Corvo soube que não bastava matar. Ele precisava interromper o ritual. Com um salto, ele alcançou o altar. As correntes estalaram sob sua lâmina. A jovem caiu para trás, livre. Mas o preço da interferência veio rápido. O líder do culto se voltou para ele e sua máscara deslizou para revelar algo que não era humano. Você interromperia um ritual sem saber o que realmente está sendo selado? Corvo fez sua escolha. Mas foi a escolha certa? Você chegou ao fim da estrada. Mas saiba que os caminhos de Corvo jamais foram simples. Naquela noite, sob a luz mortiça das velas, ele compreendeu o verdadeiro horror. O culto não estava apenas invocando uma entidade sombria. Eles estavam abrindo um portão para algo que nunca deveria cruzar o véu entre os mundos. E Corvo estava no meio disso. O líder do culto se ergueu diante dele e sua máscara deslizou, revelando um semblante distorcido por magia profana. Olhos vazios, um sorriso que não pertencia a este mundo. Você não entende, ladrão. Este sacrifício traria equilíbrio. Você condenou a todos nós. A jovem libertada arfava ao lado de Corvo, ainda fraca. Mas não havia tempo para dúvidas. O chão tremia, o armazém rangia sob forças invisíveis. A magia ainda pulsava e o portal se abria. Corvo precisou escolher: fugir e deixar Baldur's Gate à mercê do que quer que estivesse vindo, ou enfrentar o desconhecido. Ele nunca foi um herói, mas algo dentro dele não permitiu que corresse. Com um salto ágil, ele avançou sobre o líder do culto. As lâminas se cruzaram, faíscas iluminando a escuridão. O ritual precisava ser interrompido antes que fosse tarde demais. Os cultistas restantes tentaram resistir, mas Corvo era um predador das sombras. Ele dançou entre eles, lâminas certeiras cortando suas esperanças. O portal, no entanto, já havia sido aberto. Um vento sobrenatural varreu o armazém. Algo tentava atravessar. Algo imenso. Algo faminto. Corvo sentiu o peso da escolha. Se não pudesse deter a entidade, então precisava selar o portão. Mas isso exigiria um sacrifício. Ele olhou para a jovem ao seu lado, para o líder do culto caído, para o brilho crescente do portal. Apenas um poderia sair dali vivo. Então, o que você acha que aconteceu? Corvo selou o portal ao custo de sua própria vida, ou aproveitou a oportunidade e desapareceu nas sombras, deixando Baldur's Gate à mercê do desconhecido. A história termina aqui. Ou talvez apenas comece novamente em outro tempo, com outro nome. Afinal, as sombras nunca desaparecem completamente.